Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 28 de setembro. Com a trégua das chuvas, águas do Guaíba começam a recuar e Prefeitura abre comportas de contenção do Cais Mauá. Operadora do catamarã avalia estragos no pier de embarque para retomar viagens e garantir segurança aos usuários. Em Alvorada, moradores dos bairros atingidos pela cheia do Arroio Feijó ainda aguardam o retorno para casa. Comitiva do governo federal visita regiões afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. E na Fundação Iberê Camargo, exposição apresenta um panorama das quase 8 décadas de carreira do pintor uruguaio José Gamarra. Um dia depois de atingir pela primeira vez o muro da Mauá, o nível do Guaíba voltou a baixar em Porto Alegre. E 3 comportas do sistema de contenção de cheias foram reabertas. A primeira comporta a ser aberta foi a de número 4, que fica em frente à Avenida Sepúlveda, corresponde ao portão principal aqui do Cais Mauá. A abertura aconteceu no meio da tarde. Como vocês podem ver, os funcionários da prefeitura agora fazem a retirada dos sacos de areia que ajudaram a fazer a contenção das águas do Guaíba. O muro da Mauá tem 14 comportas, 6 ficam sempre fechadas. Das 8 restantes, 3 foram reabertas hoje. E o mesmo deve ser feito com as outras 5 nos próximos dias. São os portões principais de acesso ao cais e a gente está estudando a possibilidade, o cronograma para as próximas aberturas. A decisão de reabrir as comportas foi tomada pela prefeitura depois que o nível do Guaíba baixou para 2,83 metros, 17 centímetros abaixo da cota de inundação de 3 metros. O sistema para contenção de enchentes foi totalmente fechado na terça-feira. Ontem, a água atingiu o patamar de 3,18 metros no Cais Mauá, mas o muro protegeu o centro histórico da cheia. Mesmo assim, o governador Eduardo Leite defende que o sistema seja substituído. A nossa defesa de que os muros sejam retirados não é para deixar desguarnecida a cidade, porque haverá substituição por um novo sistema de contenção das cheias que proteja inclusive os próprios armazéns. O que está desenhado, proposto pelo governo, é levantar a calçada na beira do cais em cerca de 1,20 m e além disso ainda um sistema removível, retrátil de barreiras que possa ser utilizado quando seja necessário. E existem vários modelos modernos, inovadores aí utilizados no mundo, que foram prospectados pelos escritórios que foram contratados pelo governo para fazer o projeto. Depois dos alagamentos desta quarta, hoje o cenário na orla era bem diferente. As quadras que ontem estavam submersas agora estão secando. O dia foi de sol e novo ânimo para quem gosta de se exercitar às margens do Guaíba, apesar do lixo que a água deixou no caminho. Hoje o passeio pela orla teve obstáculos? Teve sim obstáculos, aí a gente observou e que fez bastante estrago, E agora que é solzinho, a gente veio dar uma volta para aproveitar o sol. Dia bonito hoje. Já no bairro Ipanema, zona sul de Porto Alegre, alguns trechos da Avenida Guaíba ainda estão alagados. A faixa de areia quase não aparece e, conforme a água recua, revela os estragos deixados na calçada. A situação está crítica. Muitos estragos por aqui. Foi muito forte. O que aconteceu com a chuva, a gente tem uma noção da força d'água, como é destruidora. E mesmo com a interrupção na chuva, a cidade de Guaíba ainda enfrenta alagamentos. O catamarã, que faz a travessia até Porto Alegre, deve voltar a funcionar amanhã. O serviço foi interrompido por causa do aumento do nível das águas e dos estragos causados no pier. Do outro lado de Porto Alegre, na cidade de Guaíba, a trégua no nível das águas trouxe trabalho. Trechos da Avenida João Pessoa na orla continuam interditados e alagados, mas na maior parte da via os trabalhadores limparam o asfalto, juntando montes de entulhos deixados pela inundação de ontem. No pier do catamarã, que faz a travessia até a capital, os resíduos foram recolhidos com pá e vassoura. Todo o terminal ficou debaixo d'água.
Também as estruturas foram checadas para verificar avarias. As atividades já tinham sido suspensas na terça-feira por causa da posição dos ventos que ofereciam risco no terminal. Esses barcos foram projetados para mar. Então, as ondinhas do Guaíba, para nós, não significa quase nada do ponto de vista de navegação. A nossa maior prioridade é a segurança das pessoas para embarcar e desembarcar. O problema não é o vento, o problema é as ondas que são geradas a partir da direção do vento. Então, por isso que a gente parou a operação um dia antes. Agora a gente está fazendo uma revisão da rampa para ver se está tudo ok, para ver se a gente consegue voltar a operar amanhã. Os alagamentos seguem em bairros pontuais, como o Engenho, mais perto da área central, onde praças e ruas seguem intransitáveis. Mais afastado, no bairro Passo Fundo, a água baixou na parte mais longe do Guaíba, na rua Amaral Ferrador. A dona Rosane e a família arregaçaram as mangas na limpeza. E olha que ela é precavida. Já tinha colocado azulejos nas paredes para reduzir a infiltração e há 15 dias vivia acampada dentro de casa, porque tirou os móveis melhores de caminhão. Tinha muita coisa para tirar. Eu só fiquei com uma pia, uma mesa, a minha cama, a televisão. Muita coisa assim que já estava ruim, já estava estragado, então tipo deixamos, né? Mas o importante nós tiramos dentro de casa. Mesmo assim, quando viu ontem, o campo de pastagem das vacas no fundo de casa virou rio e lavou toda a residência, atingindo até o que tinha sido erguido. O que foi difícil foi tu estar dentro da água, tentando salvar as tuas coisas, sabe? Foi difícil. Ontem, assim, eu estava nos nervos, eu tremia, mas eu tinha que estar ali, entendeu? Bens materiais a gente compra de novo, parceladamente, né? Mas o importante é que estava todo mundo junto, todo mundo vivo, conseguiu se salvar. Já o seu João foi o último da rua a tirar os pertences que sobraram. Hoje as coisas foram retiradas de barco para levar na caminhoneta da sobrinha para a casa de amigos que acolheram a família dele. As moradias do pescador e dos filhos são as primeiras lá no fundo da rua. Ele conta que a água já estava há dias dentro de casa, mas foi adiando a decisão de saída. A gente pensa que sabe e não sabe nada. Aí esperei mais um dia ainda. Aí quando viu, não dou tudo, não teve mais. Aí todo mundo se agarrou e aí já molhou a geladeira, estraguei com 2 ou 3 geladeiras, porque nós temos 3 famílias, na verdade. Parece que eu não acordei ainda, sabe? De tanto sentimento que a gente tem espiritual, sabe? Mas eu digo assim, a fé a gente não perde. A vida é mais importante, né? Graças a Deus deu tempo ainda com toda a minha teimosia, confesso, né? Deu tempo de eu tirar meus filhos, meus netos, isso aí que é mais importante, a vida continua. E o resto eu espero na fé em Deus, que um auxílio, uma ajuda de alguém vai mandar alguma coisa. É muito difícil, né? Mas não dá para arriscar. E em Alvorada, na região metropolitana, a população dos bairros mais próximos do Arroio Feijó segue com muita água acumulada nas casas. A prefeitura oferece refeições e organiza doações de roupas e material de limpeza. Mas a distribuição dos kits só vai começar quando a água ceder. Angelita vive há 2 semanas com o primeiro andar da casa alagado. Ela faz a travessia pela água porque está sem luz e precisa ir até a casa da irmã para tomar banho. E essa é só uma das dificuldades. Tudo complica, porque daí tu não tem uma roupa seca, tu não tem como sair de casa. Se tu sai, tu já fica doente, não tem roupa apropriada para sair, com risco de pegar uma doença, que está bem... Tem bastante caso aqui de suspeita de a doença leptospirose, né? Mas não tem o que fazer, a gente sai se é necessário mesmo. Já arriscou aqui agora, né? Porque é necessário, porque senão também não sairia. Seu Paulo mora na mesma rua da Angelita. Saiu para comprar alimentos, mas retornou e, como muitos moradores, não pretende deixar a casa. Tem uma pecinha em cima, então, meu refúgio, né? Temos cachorrinho, coisa e tal, né? Tem muito pirata por aí, né? Pode dizer assim, né? Eles aproveitam a ocasião, né, que a pessoa sai, e a gente, né, lutou para ter aquelas coisinhas, mais ou menos, né? Tem que ficar, né, de plantão, né? Aqui no bairro Americana, um dos mais atingidos pelas cheias, a população convive com a água dentro de casa desde o dia 11 de setembro. Agora, com a ajuda de uma retroescavadeira, algumas pessoas estão conseguindo retirar os pertences para salvar alguma coisa da água. Irene estava esperando a máquina retornar para ir buscar mais coisas. A
casa dela, numa das ruas mais atingidas, foi condenada pela Defesa Civil. Porque a minha casa cedeu, né? E daí não tenho condições de ficar mais ali, né? Aí eu tive que alugar uma casa ali em cima, agora estou buscando aos poucos as minhas coisas, né? E o meu marido está doente, faz hemodiálise, né? E não tem mais condições de ficar ali. Já moro 20 anos aqui e é sempre a mesma história, que vai mudar e cada vez está ficando pior, né? Perdeu muita coisa? Muita coisa, né? Tá tudo lá embaixo da... Consegui tirar a minha geladeira com a retro, né? No dia que subiu muito, né? Tirei minha geladeira, máquina de lavar, né? Amassaram tudo, mas consegui tirar alguma coisa, né? De acordo com a prefeitura, 214 famílias buscaram refúgio em casas de parentes e amigos, enquanto 12 pessoas estão abrigadas no Centro de Referência de Assistência Social Cedro. O trabalho de apoio aos desabrigados é coordenado pelo Centro de Capacitação Anísio Teixeira, chamado de Galpão da Nova Americana. Ali, a população pode buscar roupas e calçados. O almoço, preparado diariamente, é levado aos moradores nos bairros alagados. Nós tiramos uma média daqui de 600 marmitas, 180 na porta, mais ou menos, e mais o restante vai para a água. Está sendo entregue de barco, de retroescavadeira, né? E a comunidade está recebendo leite, está recebendo fruta, porque a gente tem banana, a gente tem leite, tem água. Então, tudo isso está indo lá para a ponta, lá para as águas e sendo distribuído. Quando a água ceder, as doações que estão sendo organizadas em kits serão encaminhadas para as famílias cadastradas. Qual é o objetivo? É que quando as águas baixarem, as pessoas voltarem para suas casas, sejam distribuídos kits de limpeza, as cestas básicas e também as roupas, né? Roupa de cama, roupa de banho e roupas para uso geral. E nesta quinta-feira, uma comitiva do governo federal chegou ao estado para uma reunião no Vale do Taquari. Na pauta, as políticas públicas de apoio aos atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Ministros e técnicos do governo federal, em companhia da primeira-dama Janja da Silva, desembarcaram em Lajeado, onde foram recebidos pelo governador Eduardo Leite. O encontro contou com a presença dos ministros Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, Paulo Pimenta, da Comunicação Social da Presidência, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social. Na reunião, foram debatidas as principais demandas dos municípios atingidos pelas cheias no início do mês. Dentre as ações anunciadas está a instalação de um escritório local do governo federal, no centro de Lajeado, para ajudar na retomada econômica do Vale do Taquari, além da prioridade para a liberação de recursos na área da saúde e a reconstrução de hospitais. E a solidariedade, ela segue contagiando quem é daqui e também quem vem de fora. Amanhã, quem for conferir o espetáculo do Mirage Circos vai prestigiar uma sessão solidária em favor dos gaúchos atingidos pelas enchentes. Os ingressos vão ser adquiridos por meio da doação de produtos de limpeza e higiene pessoal. E o acesso a diferentes setores da plateia vai variar conforme o tipo e a quantidade de produtos doados. Toda a arrecadação vai ser encaminhada para a Defesa Civil do Estado e entregue para as famílias prejudicadas pelas cheias. Mais informações pelo site miragecircos.com.br ou pelo telefone 955 70 40 25, prefixo 11. A apresentação começa às 6 da tarde e o circo está na Avenida Padre Cacique, número 1359, ao lado ali do Estádio Beira-Rio, aqui em Porto Alegre. E apesar da situação das cheias ter melhorado, possibilitando, como nós acompanhamos na reportagem, a reabertura das comportas aqui em Porto Alegre, a situação geral das cheias no estado ainda preocupa. As altas do Guaíba e do Jacuí, que desalojaram centenas de pessoas nos últimos dias, se somam à tragédia recente do Vale do Taquari. E com a previsão de muita chuva para este mês de setembro, a gente fica se perguntando se podem acontecer novos episódios de cheias, deslizamentos e inundações aqui no estado. É sobre isso que a gente conversa agora com o hidrólogo da Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, Pedro Camargo. Pedro, a gente fica com receio, até porque, inclusive, já noticiamos aqui no Redação TVE que a primavera vai ser muito chuvosa.
Como é que está esse monitoramento, né? E quais as tendências que se observa aí com relação ao Rio Grande do Sul? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Oi, Fernando, tudo bem? Bom, com relação ao monitoramento, a gente tem os principais focos de elevação nos rios. A gente tem o Jacuí, né, principalmente, o Caí, Sinos, Gravataí e o Guaíba, né? Então, mais a região leste. A gente ainda tem o rio Ibirapuitã e o rio Santa Maria no oeste, mas eles estabilizaram com um declínio já. Então, o maior enfoque fica mesmo para a região leste. Agora, no momento, o Guaíba já está apresentando declínio, o Caí também. Aí a gente tem ainda uma perspectiva dos Sinos entrar em estabilidade a partir da manhã. E o Gravataí, ele já tem uma resposta um pouco mais lenta, então a gente pensa em mais, pelo menos até o final de semana, para ele começar a estabilizar, mesmo que ele está subindo bem devagar. Sim, isso o Jacuí, ele está... Pode concluir, eu ia dizer que isso é a boa notícia, né? Que a gente está tendo essa estabilização. Com a parada das chuvas, os rios tendem a se estabilizar com o passar dos dias, né? Dependendo do tempo de resposta do rio. Então, a gente tem rios que respondem mais rápido, então para de chover, 1, 2 dias ele já está entrando em declínio, e outros eles têm um comportamento um pouco mais demorado. Aí, pensando no Jacuí aqui, ele ainda seria o maior local de risco, né, porque ele está com níveis muito elevados ainda em Rio Pardo e Cachoeira do Sul, e essa água vai se deslocar ainda vindo para o Guaíba, né. Porém, ela vem com uma lentidão, assim, porque pouca declividade, né. Então, ela vai chegar no Guaíba durante o final de semana, domingo, provavelmente. Porém, o Guaíba já vai ter descido bastante, então a tendência é que a gente não tenha um evento que nem ocorreu agora anteontem. Sim, porque é justamente esse o receio, né, com o retorno da chuva que a gente sabe que está prevista para a semana que vem, né, apesar dessa trégua que vem em boa hora, que isso possa se repetir, assim, né, e a gente fica se perguntando o que propicia, né, Pedro, essa situação, a formação do Rio Grande do Sul, né, a conjuntura, aí pelo monitoramento de vocês, qual é o comportamento, assim, que dá para explicar por que isso aconteceu e se a gente pode esperar que possa acontecer de novo, né? A gente está entrando no El Niño, sentiu os efeitos do El Niño de verdade, né? Então, a gente veio com 3 anos, quase 4, com laninha, né? Significa, resumidamente, seriam poucas chuvas, baixos volumes de precipitação no Rio Grande do Sul, né? De forma, assim, bem geral, assim. E aí a gente passou para um El Niño direto, assim. Não teve um período de estabilização para depois, foi meio de um para outro. E o El Niño, ele traz muitas chuvas para o Rio Grande do Sul, com volumes elevados, precipitações durante muitos dias. Então, o que aconteceu, o que a gente está começando a sentir agora são os efeitos do El Niño. Então, a gente percebe que no Rio Grande do Sul a gente tem muita chuva, e aí vai olhando para o resto do país, a gente está vendo que está mais seco, então chovendo menos, né? Então, esse excesso de chuva acaba gerando elevação em todos os rios, né? Porque a gente teve, pensando em setembro, a gente teve chuva praticamente todos os dias, volumes elevados durante semanas, né? Isso acaba deixando os rios com níveis altos e, posteriormente, vão ultrapassando a calha deles. E a gente nota também essa demora muitas vezes na estabilização por causa do vento, né? Também porque a água vai sendo levada. Como é que segue agora o monitoramento, sabendo, né, que um pouco mais assim no longo prazo, na próxima semana, a gente tem o retorno da chuva, tem áreas, né, de alerta? Como é que está esse monitoramento? A gente tem um pouco de preocupação com a região leste, né? Como eu comentei, está com níveis elevados. Porém, a precipitação na semana que vem, a partir de quarta-feira, os modelos indicam mais à frente, né? Então, quarta-feira, quinta. Então, a tendência é que os rios tendem a descer e a precipitação não é tão volumosa quanto tem ocorrido nos últimos dias, então, e mais para o norte, a região mais norte do estado, que choveu menos. Mais ao norte, bem ao norte, né? Não na região do Taquari aqui. Então, a tendência é que a gente não tenha respostas tão significativas agora no final do mês, no início do próximo mês, aqui, outubro, né? Um tempo mais tranquilo, digamos assim. Que bom, né, Pedro? Essa notícia que a gente precisa, né, para toda essa reconstrução que a gente vem
noticiando aqui também no Redação TVE e para esses moradores, como a gente viu, né, tanto das ilhas, de Guaíba, de Alvorada, né, que eles possam retornar para casa, assim como de outras localidades. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista, o Pedro Camargo, que é hidrólogo da Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul. Uma boa noite. E a gente segue agora com a previsão do tempo. Depois das chuvas intensas, né, dos últimos dias, o sol voltou a aparecer no estado. E a instabilidade deve continuar dando uma trégua. Nós vamos conferir os detalhes no mapa. O tempo segue firme em boa parte do território gaúcho. Na faixa central do estado, predomínio de sol e poucas nuvens. Na região norte, no extremo sul e na serra, ainda podem ocorrer pancadas de chuva fracas ao longo do dia. Nas demais áreas, o céu fica parcialmente encoberto. Apesar das mínimas baixas pela manhã, as temperaturas sobem rapidamente e devem permanecer amenas à tarde, ficando acima dos 20 graus. Em Porto Alegre, variação de 13 a 24 graus. Mínima de 11, máxima também de 24 graus em Santa Maria. E em Juí, os termômetros variam dos 14 graus para os 25. Nós vamos agora a um breve intervalo e, na volta, quase 8 décadas de carreira do pintor uruguaio José Gamarra, em exposição na Fundação Iberê Camargo. Em Porto Alegre, o sol voltou a brilhar nesta quinta-feira. Neste momento, no alto do Morro Santa Teresa, a noite começa com muito vento e céu limpo. Temperatura em leve declínio, na casa dos 17 graus. De volta com o Redação TVE para falar de cultura. Referência nas artes plásticas do Uruguai, o pintor José Gamarra expõe obras de quase 8 décadas de carreira em Porto Alegre. O artista, que foi aluno de Iberê Camargo, vive na França desde 1963, mas não deixou de retratar a história da América Latina. A floresta nativa e um helicóptero, o indígena e o colonizador, o arco-íris sendo apagado. Esses são elementos contrastantes que fazem parte da obra de José Gamarra. O artista nasceu no Uruguai, foi aluno de Iberê Camargo, no Rio de Janeiro, em 1959, e ganhou notoriedade depois de se mudar para a Europa. Trajetória celebrada na mostra José Gamarra Antologia. Ele ganha um prêmio, vem para o Brasil, então é no momento em que ele interage com o Iberê Camargo e aprende muito dele também, né? E um pouco tempo depois disso, ele vai para a França, onde ele permanece vivendo até hoje. Mas o trabalho do Gamarra tem a importância porque ele dialoga muito com a realidade da América Latina, né? Pela escolha do objeto temático dele, mas principalmente por essa escolha de se debruçar para a floresta e para tantos tópicos que permeiam essa realidade de exploração da natureza, né? De invasão, e como esses tópicos vão sendo abordados dentro do trabalho dele. A exposição traz pinturas e desenhos criados ainda na juventude. Apresenta obras em que a influência de Iberê Camargo está bastante presente e destaca seus trabalhos sobre a floresta e a intervenção humana. Ao retratar a América Latina, Gamarra instiga a discussão política. Aborda a guerra e a militarização, o passado, o presente e o futuro do continente latino-americano.
Todas essas obras elas vão dialogar com objetos que são muito presentes na nossa memória e na nossa realidade atual, né? Falando de preservação da natureza, falando da realidade das ditaduras, falando da questão da exploração, né? E da colonização em especial, que é abordada de uma forma muito fantástica, como a gente costuma dizer, também pensando na proximidade do Gamarra com a literatura fantástica, que é uma produção, né, latina. A exposição foi apresentada originalmente no Museu Nacional de Artes Visuais do Uruguai. Em Porto Alegre, pode ser visitada na Fundação Iberê Camargo até 22 de outubro, de quinta a domingo, das 2 às 6 da tarde. E o Porto Verão Alegre completa 25 anos em janeiro do próximo ano, mas as comemorações já estão a todo vapor e com uma programação intensa para o público no Esquenta do Festival. Nesta sexta-feira tem show da Alice Caymmi no Farol Santander. A gente encerra com a cantora. Voltamos amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide.